A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus possa te abençoar nesse dia de hoje, né? Já é quase noite, né? Deus nos deu graça para aproveitarmos aí um momentinho desse dia para estarmos falando um pouquinho da palavra de Deus. Deus colocou uma palavra hoje no meu coração e essa palavra falou muito forte comigo, né? Tanto é que a gente sente até mesmo alguns impedimentos para nós não falarmos a palavra de Deus. Então sentimos que alguém, né, no mundo espiritual não quer que essa palavra seja pregada, seja divulgada. Mas eu louvo a Deus que Deus preparou esse tempo para nós estarmos falando sobre ela, né? É uma palavra bastante rápida, como os irmãos já sabem, né? Uma palavra de reflexão para você meditar, né? E viver ela dia a dia, né? Lembrando você ainda que não é inscrito em nosso canal, se inscreva, né? Deixa aí o seu like, compartilhe, né? Que eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Palavra que eu quero falar nessa noite, início de noite, né? Já são 5:50, quase 6 horas, né? Está em Lucas capítulo 8 e o versículo 22, uma palavra muito conhecida do povo de Deus que fala sobre Jesus acalma a tempestade, né? Muito conhecida, já falei dela aqui algumas vezes, mas eu sempre lembro aos meus ouvintes que a palavra de Deus ela é nova a cada dia, a cada manhã, né? Elas são novas. Então, você pode ler a mesma palavra 3, 4 vezes, mas cada vez que você lê, Deus te dá uma mensagem, Deus fala de uma forma diferente, Deus te toca de uma maneira diferente. Eu gostaria muito que você fosse tocado por essa palavra da mesma forma como eu fui tocado hoje. Então, Lucas 8:22 diz assim, ó, aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes, passemos para outra margem do lago. E partiram, e enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo, Mestre, Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria das águas. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse, onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e de admiração, diziam uns aos outros, quem é esse que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Né? A palavra que eu quero dizer aqui, irmãos, ela é bastante objetiva, né? Bastante objetiva. E é a seguinte, né? A tempestade, ela vai passar. O momento que você está passando vai passar, né? Os ventos e a chuva vão se cessar. Eu sei que muitas vezes vivemos momentos de que parece que a tempestade não vai passar. Você olha para o céu, as nuvens estão negras, o céu está preto e a chuva está caindo. E você fala assim, essa chuva
vai por muitos e muitos dias, né? Mas de repente as nuvens vão se abrindo, né? Vem um clarão assim do fundo das nuvens. O sol começa a brilhar de maneira tímida. E a chuva vai diminuindo, os ventos vão cessando. E aí você fala, está passando a tempestade. Assim é na nossa vida espiritual. Entendeu? Todos nós, repito, todos nós passamos por lutas, passamos por tempestades espirituais. Passamos por momentos difíceis. Passamos por provações. E hoje eu ouvi uma palavra que ela dizia assim, né? O servo de Deus ministrando, eu não me lembro o nome, mas ele dizia a diferença sobre o joio e o trigo, né? Então, a diferença era justamente que o joio, o trigo, quando você amassa ele vira pão. E o joio, se você amassar ele, o máximo que ele vira é veneno. Embora ambos parecidos, ambos semelhantes, mas a diferença está no amassar, né? Então é assim que Deus também nos prova. É quando nós passamos as dificuldades que nós revelamos a essência daquilo que está dentro de nós, né? Então, uns se tornam venenosos, mas outros se tornam alimento para outros. Alimento espiritual, alimento na palavra, alimento numa boa palavra, né? A pessoa tem uma esperança, né? Então, é bom você conversar com aqueles que são trigo, porque ele sempre vai ter uma boa palavra para você, ele sempre vai ter uma esperança para você, ele sempre tem uma palavra para te levantar. Agora o joio não, o joio ele te derruba, ele quer te matar, ele quer te destruir. Parece, né? Como eu disse, a semelhança entre o trigo e o joio é muita. Então ele parece crente, veste como crente e às vezes até fala como crente, mas a essência da palavra é venenosa. É venenosa. Então, que Deus te abençoe. Eu quero que você fique com essa palavra. A tempestade vai passar, né? O vento vai passar, porque Jesus vai levantar e acalmar a tempestade. Passe por ela, clamando o nome de Jesus. Amém.